E hoje nós vamos conhecer o fundo imobiliário Life 11, que ele é um pouquinho diferente dos demais que eu tenho trazido aqui no canal para a gente poder fazer essas análises. Então a gente vai entender essa carteira de crédito dele, porque ele é um fundo de papel locado em CRIs, mas ele tem uns segmentos importantes. Ele vem pagando um dividend yield muito atrativo, e a gente precisa entender o grau de risco que é esse investimento para você ir ver se cabe na sua tese de investimentos, tá? A gente pode perceber em termos já de cotação que nos últimos 12 meses, praticamente quase ali no seu início praticamente, né, ele tem ali performado 15% de forma negativa. Andou-se de lado ali por um grande período, mas acredito que essa queda, a gente vai entender melhor isso, que é mais pelo cenário macroeconômico. Então, você aproveitar essa baixa no valor das cotas, você consegue um yield muito mais atrativo, mas assim, não é recomendação de investimento, a gente precisa estudar esse fundo aqui ainda, né? Então, quando a gente olha para o Life 11, o que a gente precisa ver? A gente precisa entender que ele é um fundo que possui foco de ativos geradores de renda mensal, ou seja, dividendos todos os meses, assim como todos os fundos imobiliários, a maioria, né? Com maior exposição aos projetos de loteamento, tá? Com características de primeira residência. Estão focados na região do sul do Brasil. Por quê? Segundo a gestão, a região do sul do Brasil, ela é uma região onde existe um potencial de crescimento econômico muito maior, e é uma área que está um pouco esquecida pelos outros fundos. Os outros fundos estão mais caracterizados na parte centro-sul, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui um pouquinho Minas Gerais, Espírito Santo. Então, Life 11 viu essa oportunidade de pegar um local onde eu tenho uma economia crescente. Além do mais, em termos de mercado residencial, nós temos uma necessidade maior desse crescimento populacional junto com essas residências. Então, por isso que a tese dele é investir fortemente na parte do loteamento. Se a gente olha essa carteira de investimentos, a gente pode perceber que, de acordo com o gráfico aqui, olha só, quase 60% da carteira de CRIs dele são focados em loteamento, e a outra parte em incorporação. Então ele está bem focado no mercado imobiliário residencial, tá? 17% fica para multipropriedades. Outro ponto que nós temos que olhar também é para o seu indexador. 63% da carteira hoje está associado com o nosso índice de inflação, que é o IPCA. Ele tem 10% em IGPM e 27% em CDI. Então a gente vai perceber que a taxa de agressividade do CRI dele compreende esse IPCA, tá? Outro ponto também, 60%, conforme eu disse, está alocado na região sul do país, e com isso ele consegue uma rentabilidade muito agressiva em cima dos seus investimentos. Por quê? Para alguns gestores, para alguns fundos que sabem entrar muito bem num negócio, essa parte de loteamento, por ter, assim, um certo risco, ela requer uma taxa de juros muito mais alta. Então, o fundo ganha muito dinheiro com essa rentabilidade. A gente pode perceber isso olhando para a carteira do fundo, que é uma carteira, a meu ver, concentrada, uma carteira que não tem tanta diversificação. Mas fundos de loteamento, fundos que estão alocados nisso, geralmente eles não têm uma carteira muito grande. Ainda mais porque esse fundo, Life 11, ele é focado na região do sul do país. Então, olha aqui a carteira comigo para você entender. Ele tem hoje só 16 ativos dentro do fundo, né? E esses 16 ativos estão divididos em vários CRIs diferentes, mas ele tem também o que se chama Home Equity, e ele tem a True Sale. Nós vamos ver um pouquinho com mais detalhes, mas de forma simples, essa questão. Observa que ele tem a taxa do indexador como, em alguns casos, IPCA mais 20, IPCA mais 12, CDI mais 22, CDI mais 23, ele tem IPCA ou IGPM mais 13. Então, quando eu tenho um fundo que vai cobrar do CRI essa taxa de IPCA mais 12, IPCA mais 20, o fundo consegue ganhar muito dinheiro em cima desses juros. O lado negativo que a gente tem que tomar cuidado é que essa taxa muito agressiva para o devedor pode, em qualquer momento de economia mais difícil, esse devedor não vai conseguir pagar essa taxa. E com isso, o fundo fica inadimplente. Não é o que aconteceu.
e nem está acontecendo. Mas eu estou te falando isso para quando você pegar uma carteira de um fundo imobiliário de CRI, você analisar quais são os CRIs que estão ali e qual que é a taxa que esse CRI está sendo cobrado, você entender o grau de risco. Por isso, com essa alta taxa, ele consegue pagar um dividendo tão agressivo assim, por ter uma carteira mais concentrada. E um outro jeito dele fazer bastante dinheiro é esse true sale que nós vamos ver agora. Então fiz de maneira bem didática aqui como funcionaria o true sale nos fundos imobiliários, né? Que ele tem o primeiro ponto, que é a alienação real e definitiva do ativo de CRI. O que acontece? Um ativo financeiro, no caso do fundo, o recebível, né, que é o RSI, que é o CRI, ele é vendido de forma irrevogável e irretratável. Vendeu ali para o fundo, acabou. Ele vai começar a receber esses juros desses CRIs sem volta, tá? Então, após essa alienação, o vendedor não tem mais direito sobre o ativo vendido, o que reduz o risco de eventuais falências ou disputas judiciais. O objetivo disso é transformar os ativos ilíquidos, né? Aquelas parcelas das vendas dos imóveis, como por exemplo, eu tenho um loteamento aqui, eu vendi para várias pessoas e estou com 10 vendas recebendo parcelas mensais. Eu junto essas 10 vendas, formo um pacote chamado CRI e vendo para o fundo desse CRI. Então não sou eu que vou receber mais esse dinheiro das parcelas. Eu recebo o valor do CRI todo que eu vendi para o fundo. Então os devedores começam a pagar o fundo. Eu tô com aquela grana ali que eu juntei todos os devedores juntos de uma vez e continuo a minha obra, subo os prédios, subo as casas e com isso eu consigo continuar. Por isso que de um ativo ilíquido, que eram as pequenas parcelas de várias pessoas, se torna mais líquido, porque eu vendi as parcelas futuras para o fundo. E o fundo vai ganhar em cima disso, desse spread, que é a diferença da minha venda para dele, né? Porque agora ele vai receber os juros das pessoas com que eu vendi o loteamento. Isso, assim, de uma forma muito simplista, tá, pessoal? Para todo mundo entender, né? E quando a gente dá uma olhada nos dividendos, o fundo pagando ali nos últimos 12 meses 18,44, né, sendo descontado no seu valor patrimonial, pagando 14 centavos para custar 8,65, isso é muito atrativo, né? Lembrando que essa atratividade toda, ela está relacionada com aquele risco de ter uma carteira mais concentrada, de ter ativos que são com indexador com uma taxa muito agressiva, mas depende também do quanto desse fundo você tem na sua carteira, né? Outro ponto que a gente olha também é a questão das suas taxas, né? Ele tem uma taxa de administração que é anual e tem também taxa de performance, que é 20% sobre o que exceder o 100% CDI. O fundo performa de uma forma muito rentável, então ele sempre vai vencer o CDI, então sempre está ali com as taxinhas de performance. Mas será que isso vai interferir nos seus dividendos, nos seus rendimentos? A gente pode perceber que olhando na DRE desde o seu início, né? Porque a gente tem aqui pontos, por exemplo, em setembro eu tive uma receita menor e tive que pagar a taxa de performance, mas em novembro eu tive uma receita maior e não tive taxa de performance. Então, fazendo essa média, a gente percebe que é mais ou menos 15% das despesas sobre as receitas do fundo. Então, teoricamente está meio justo ali para tudo que o fundo vem ofertando, né, para te entregar esse dividendo de 18%, ter uma carteira de gestão ativa com alto yield, ele cobrar, teoricamente, gastar esses 15% ali, tá tudo certo, a meu ver, né, a princípio. Se a gente olha em termos de rentabilidade, então, desde a criação do fundo, a gente viu que num cenário positivo para os fundos imobiliários, tirando esses últimos 2 meses, a gente percebe que ele performou praticamente quase o dobro do CDI, né? Venceu o IFIX, venceu o índice Teva de fundos imobiliários de papel, então um fundo que foi muito campeão aí. Só agora, nessas últimas semanas, com a queda geral do mercado de fundos imobiliários, é que a gente teve uma performance menor quando compara com o CDI, tá? E ele traz pra gente essa rentabilidade acumulada ali de 16,9%, que seria 184% do CDI. Então, um fundo que vai sempre performar com um yield muito interessante. Então, é o seguinte, para você que está em dúvida sobre o que é o Life 11, ele é um fundo imobiliário de CRIs, é um fundo de papel que ele tem essa carteira associada ao loteamento, associado às incorporações, e com isso ele consegue altas taxas, porque é um mercado muito pujante, mas tem os seus certos riscos, né? Ele se protege fazendo o true sale, que é uma carteira de CRIs
diferentes, né? Espero ter explicado direitinho essas questões para você, senão você pode deixar no comentário também. É um fundo que ele não é, a meu ver, né, na minha opinião pessoal, um fundo, digamos assim, muito resiliente, seguro, mas também não é um fundo que apresentou problemas para a gente poder ficar com o pé atrás com ele. E, teoricamente, esses fundos que são high yield, que pagam um dividendo muito agressivo, geralmente a gente tem um pouco, pode até ser exposto, mas tem um pouco percentual da carteira, não é sugestão de investimentos. Geralmente a gente constrói uma carteira de investimentos com fundos que são mais seguros, que tem uma carteira de crédito muito maior, uma diversificação maior, e a gente deixa esses fundos menores para a gente aproveitar um pouquinho esse mercado também da questão dos loteamentos, que é uma área importante, né? E bastante visada no mercado imobiliário, mas isso não vai tomar muito calor ali nos investimentos. Caso aconteça alguma coisa com o fundo, alguma inadimplência, você vai ter uma pequena parte só da sua carteira que vai performar negativamente, os outros bons fundos vão performar positivamente. Então lembra, Life 11, fundo de papel, pagando um bom yield, mexe com loteamento, multipropriedade e incorporação, e ele vem com essa gestão agressiva, tomando altas taxas, beleza? Basicamente é isso. Atualmente não tem nada de errado com o fundo, as cotas estão caindo por questões do mercado de forma geral, né? Tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo, que eu sempre falo aqui em todos os vídeos, e aqui nesse vídeo você conseguiu entender sobre o Life 11, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias, cada dia um tema diferente, você vai ter uma tese de investimento muito mais interessante na sua própria carteira, que você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo, tá? Deixa seu comentário para mim sobre o Life 11, o que você achou desse fundo. Eu particularmente achei interessante, não sei se eu colocaria na minha carteira pessoal, porque eu ainda estou construindo ela com outros fundos mais resilientes, mas é um fundo bem interessante, tá? Gostou do vídeo? Considere se tornar um membro, clique no botão seja membro, seja parte da família, ajude o canal a crescer, ajude a me doar mais aqui por vocês, cada dia fazer vídeo cada vez melhores, tá? Hoje aqui no canal, mais um dia aí sentado, você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.